Olá pessoal, vamos para a nossa aula de matemática? Então, vamos lá para a nossa apostila verde do terceiro bimestre, né? Nós vamos lá no capítulo 7 da apostila, que aqui a gente vai falar um pouco mais sobre os números decimais, que são os números que têm vírgula, né? O tempo, um curto de espaço de tempo menores, né? Decomposições. Então, neste capítulo você vai ler a história do sorvete, aprender mais sobre os números com vírgula, vai conhecer intervalos de tempo bem pequenos e descobrir modos de compor e decompor números. Então, vejam aqui, ó, o que o menininho está olhando na vitrine ali? Está olhando o preço dos brinquedos, né? Está interessado em comprar alguma coisa. Vejam que os números que aparecem ali, fazendo o valor dos produtos, tem vírgula. E nós já aprendemos, né, que quando tem vírgula é porque tem centavos. Nós trabalhamos um pouco com composição de valores, né, nos joguinhos do Positivo On, durante essa semana, durante a aula ao vivo. E agora vocês estão vendo aqui, então, a bola, ó, custa quantos reais? R$17,50. A boneca, R$32,20. Então, o que vem depois da vírgula é porque não formou um real inteiro ainda. Nós falamos também ali durante os jogos que para ter R$1 eu preciso de 100 centavos. Veja aqui, ó, o preço do joguinho aqui, R$83,90. Então, se eu tivesse mais 10 centavos aqui, já mudaria para o número inteiro ali, faria R$84. Aumentaria R$1 na unidade, tá? O que tem depois da vírgula são números decimais, certo? Então, são décimos, centésimos, milésimos. Aqui não tem R$1 porque tem só 90 centavos. Então, ainda faltam 10 para formar um real novo, um real inteiro. Vamos para frente. Então, agora nós vamos falar um pouquinho da história do sorvete. Como que será que surgiu o sorvete? Quem será que inventou esse alimento, né? Que acho que não tem quem não goste, quem não aprecie. Vocês gostam? Tenho certeza, né? Então, vamos ver aqui. A história do sorvete começa na China há provavelmente 4.000 anos. Naquela época, as pessoas faziam uma sobremesa à base de leite e arroz, que era enterrada na neve para congelar. Fora do inverno, conservavam a neve por vários meses em câmaras subterrâneas, abaixo da terra, né? Já que naquele tempo não existiam geladeiras e congeladores. Então, era a forma de congelar a neve, de conservar a neve por mais tempo para poderem fazer esse tipo de sobremesa. O navegador italiano Marco Polo, que está aqui a foto dele, em uma viagem à China, em 1271, conheceu os cremes de frutas congelados e levou as receitas para a Itália. Então, ele foi lá para a China e deve ter experimentado, né, essa sobremesa feita com leite, arroz, frutas, uma espécie de creme congelado, e levou para a Itália. E 3 séculos depois, ou seja, 300 anos, pelo menos depois, essas receitas chegaram à corte francesa. Em Paris, na França, então, foi aberta a primeira sorveteria da história, 100 anos depois da chegada do sorvete ao país, a França. Então, aí que foi abrir a primeira sorveteria. No Brasil, o sorvete chegou primeiro ao Rio de Janeiro e em 1834, um navio trouxe à cidade um carregamento de 200 toneladas de gelo, que foram armazenados em depósitos subterrâneos também. E para que tanto gelo será? Para fazer sorvete. Depois da invenção da geladeira e dos congeladores, entre o final do século XIX e início do século XX, o sorvete passou a ser fabricado e apreciado no mundo todo. Então, antes de existir os congeladores e as geladeiras, ficava mais difícil, né? Era só com a neve e o gelo para conservar e conseguir fazer esse tipo de sobremesa. As casquinhas ou sorvetes de bola e os picolés de vários sabores são atualmente o tipo de sorvete mais populares no Brasil. Aqui
diz: e você gosta de sorvete? Quanto será que custa uma casquinha com uma bola de sorvete na sua cidade? Escreva o preço no quadro ao lado. Então, vocês vão tentar descobrir quanto que está custando, porque a prof também não sabe. Agora faz dias que não tomamos sorvetes, né? Mas dá para tentar saber os valores. Se os pais saírem, vocês saírem, vão tentar descobrir quanto em média está custando, porque tem várias sorveterias também, né? Vocês podem pegar o preço do mais barato até o mais caro e colocar aqui embaixo para saber. Então, quando vocês conseguirem pesquisar esse valor, aí a gente vai conversar sobre o valor que está uma casquinha de sorvete. Vamos aqui. Agora pergunta assim lá na página 5, lendo o texto da página anterior e pensando que o século X vai desde o ano 901 ao ano 1000, associe as informações da primeira coluna com o período da segunda coluna. Ali, surgimento do sorvete aconteceu então em que século? Que século vocês acham que foi? Século 13, século 19, foi antes do século 10, no século 17, século 16. Então vejam lá, século 10 vai do ano 901 ao ano 1000, tá? Então, ele começou lá no ano 901 até o ano 1000, o século 10. Então vamos voltar lá para ver o que diz o texto. Olha lá, que o navegador, em sua viagem à China, ele foi em 1271. Então, que ano vocês acham que foi? Foi antes ou foi depois? Se já fazia 4.000 anos que tinha sido criado o sorvete. Então, ele foi antes do século X. A 2 diz assim: o Marco Polo conhece o sorvete na China. Quando que nós vimos lá que o Marco Polo foi para a China? Ó, 1271. Que século era então? XIII, XIX, XVII, XVI. Então era o século XIII, do ano 1201 a 1300, né? Era o século XIII. O sorvete chega à França em que século? Olha lá. O sorvete chegou à França 3 séculos depois. Depois do 13, então, 1271, que eles levaram para a Itália. Então, quando que foi? Foi no século XVI, então. A inauguração da primeira sorveteria da história, quando que foi? Então, foi no século XVII, porque foi 100 anos depois, né, de chegar o sorvete à França. Veja lá, ó, foi aberta a primeira sorveteria 100 anos depois. Então, foi no século XVII. E o sorvete chegou ao Brasil quando? Século XIX. Então, ali, ó, o sorvete chegou ao Brasil em 1834. Então, de 1801 a 1900 já era século XIX. Então, agora diz assim: estas crianças moram em diferentes lugares do mundo. Estão tomando o mesmo tipo de sorvete, a casquinha mista de chocolate e morango. Veja que a menininha diz: eu sou brasileira, paguei R$3,20 por essa casquinha. Então, reais está aqui, né? Então, vamos colocar lá. Ela pagou R$3,20. Agora aqui diz: eu sou australiana, esta casquinha custou $1,35. O dólar australiano está aqui. Então, vamos colocar lá que custou $1,35.
35. Opa, 35 centavos. Eu sou do México e esta casquinha custou 8 pesos e 40 centavos. 8 pesos 40 centavos. Eu moro na França e paguei 80 centavos de euro por este sorvete. Se ela pagou 80 centavos de euro, quer dizer que não tem um euro inteiro. Então, vamos por 0. 80 centavos vai ficar assim, depois da vírgula, então. Eu sou peruano, meu sorvete custou 2 novos sóis e 90 centavos. Então, 2 novos sóis e 90 centavos. E agora? Aqui diz, reparou que todas essas moedas têm centavos nas partes menores do que na unidade? Então, as partes menores é porque não formou uma unidade do dinheiro de cada país. Veja que cada lugar ali, no Brasil, na Austrália, aqui, né, continente australiano, aqui do México, do peso, a França, que é aqui o euro, né, o euro é a moeda europeia, aqui a moeda do Peru, Novo Sol. Cada lugar tem um tipo de moeda, cada moeda tem um valor diferente. Por isso que aqui parece que no euro, 80 centavos aqui está muito barato para os 3,20, para os 8,40 do peso aqui, né, do peso mexicano. Mas é que a moeda em cada local, ela tem um valor diferente. Então, para comprar, por exemplo, 1 euro, a gente hoje deve precisar mais de R$4, quase R$5 para comprar 1 euro. Então, o euro ele tem um valor maior do que o real, certo? Então, conforme a valorização do dinheiro, é quanto vai se pagar para comprar esse valor em dinheiro da moeda que a gente usa no nosso país, certo? Então, vamos agora encerrar por aqui nossa aula e na próxima semana a gente fala um pouquinho mais sobre essas moedas, sobre o dinheiro também. A prof já vai deixar alguma coisa para vocês lá no Zway para vocês irem estudando também, tá? Um beijo e até a próxima aula.